Revestimento 3D ainda está se usando? Pedra na parede é cafona? Nesse vídeo eu vou te mostrar 6 revestimentos, tanto de parede quanto de piso, que não estão se usando mais em decoração de interiores. Olá, eu sou Manuela Lopes e você está no canal Simples Chique. Seja de parede ou de piso, revestimento é o tipo de coisa que você precisa escolher com sabedoria para não precisar trocar sem necessidade. Se você está na dúvida sobre o que colocar aí na sua casa, eu vou te mostrar agora algumas opções que eu não recomendaria para você se você fosse minha cliente. E eu vou começar com um revestimento que, na verdade, tem um status mais de item decorativo, os adesivos de parede. A proposta deles é até interessante por causa da praticidade de instalação. Só destacar a película e aplicar na parede. Por que é que eu não recomendo usar adesivo decorativo? O problema é que as imagens mais usadas nunca fazem referência a um estilo específico. E isso traz uma consequência que, na minha visão de decoradora profissional, é péssima para qualquer ambiente. A consequência é que o adesivo, por mais legal que possa parecer, vira um enfeite avulso. É o tipo de coisa que você coloca lá só para não deixar a parede vazia, sabe? Mas que esteticamente não agrega em absolutamente nada. Arabescos e florais que não tem nada a ver com a decoração existente, ou aquelas frases clichês que muitas vezes nem têm um significado especial para os moradores. Eu defendo que tudo na decoração precisa fazer sentido. Nada pode ser aleatório. E, na minha opinião, não tem nada mais aleatório do que esses adesivos de parede. Agora, existem exceções nesse contexto. Como eu falei nesse vídeo aqui, as formas orgânicas têm sido uma grande tendência de decoração. E uma opção para explorar essa tendência de uma forma mais provisória é justamente através dos adesivos. Aí sim, eu penso que eles são bem-vindos, porque eles representam o momento atual e te permitem usar essa tendência sem ficar presa a ela. Porque na hora que você quiser tirar, é mais fácil do que ter que repintar a parede. Até a escolha das cores dos adesivos precisa ser atual. Geralmente, os adesivos comuns são de cores muito saturadas, ou seja, muito pretão, muito vermelhão, cores muito vivas. Os adesivos mais atuais já vêm sendo confeccionados em paletas também atuais, mais convidativas e acolhedoras, e isso faz uma diferença absurda. Resumo da ópera. Se quiser usar adesivo de parede, escolha modelos mais atuais, de cores mais modernas e que tenham ligação com a decoração que você já tem aí no ambiente. Outro tipo de revestimento até polêmico, porque eu sei que tem muita gente que ama e muita gente que odeia, as pastilhas de vidro. Eu penso que as pessoas foram desistindo de usar a pastilha de vidro por uma questão de praticidade, já que elas são miudinhas e precisam de muita área de rejunte. Quem é dona de casa sabe bem como é chato ficar esfregando rejunte. Fora que, pelo tamanho pequeno das peças, revestir uma área muito grande talvez cause um impacto visual que, com o passar do tempo e à medida em que a gente vai colocando mais e mais coisas ali, pode acabar dando uma impressão de poluição visual. Eu arrisco a dizer que é por isso que quem tem parede preenchida de pastilha acaba enjoando delas com o tempo. E além do tamanho pequenininho e da grande quantidade de linhas de rejunte, muitas vezes as pastilhas são montadas em forma de mosaico, ou seja, com mais de uma cor. O efeito é até bonito, mas lembre que aquilo vai ficar na sua parede por muito tempo. E se você é do tipo que adora expor muitos itens decorativos no ambiente, lembre que as áreas revestidas com pastilha chamam bastante atenção. O que eu recomendo, caso você já tenha aí na sua casa e não pretende reformar tão cedo, é que você dê uma limpada no resto do visual do ambiente. Porque é como eu sempre falo nos meus vídeos e nos meus cursos online, equilíbrio é um dos pilares para qualquer decoração funcionar bem. Então, se no ambiente tem alguma coisa exagerada, a gente precisa compensar, dando uma maneirada no restante. Ainda falando sobre pastilhas de vidro, se você tiver na dúvida sobre fazer ou não uma faixa contornando o ambiente, eu vou te dizer porque essa não é uma boa ideia. Qualquer elemento que contorna um ambiente demarca visualmente aquele espaço. É como se fosse um cinto. Quando você usa um vestido sem cinto, ele tem um caimento. Mas quando você coloca o cinto, você está marcando visualmente sua silhueta, certo?
Acontece a mesma coisa com a faixa de pastilha, os rodameios, os rodapés, enfim, qualquer coisa que contorne todo o seu ambiente. É como se você criasse uma moldura visual que delimita todo o cômodo. Agora imagine isso num ambiente pequeno, como os banheiros geralmente são. O espaço já é pequeno e esse detalhe ainda vai deixar isso mais perceptível. No caso da faixa de pastilha, além da faixa em si, ela ainda é feita com muitas plaquinhas pequenas, não é só um detalhe linear, é uma faixa com muitas pedrinhas ao longo de todo o ambiente. Vale muito mais a pena usar um revestimento mais limpo, mais neutro e discreto para que você possa acrescentar os detalhes na decoração de outras maneiras. Isso vai até te deixar mais livre e a probabilidade de você não enjoar vai ser muito maior. E vale muito a pena também você se inscrever agora aqui no canal para ter acesso a mais informações preciosas como essa toda semana. Outro revestimento de parede muito usado nos anos 2000, 2005 era a pedra canjiquinha. Esse nome, canjiquinha, não é exatamente o nome da pedra, mas é o nome que se dá ao tipo de corte que ela recebe, nesse formato mais alongadinho, parecendo palitos compridos de pedra. Essa é a famosa pedra canjiquinha. Geralmente ela é feita de pedra São Tomé, que tem um aspecto bem limpo, normalmente de uma cor mais clarinha, e eu acho que por isso que caiu no gosto popular uns anos atrás. De fato, uma parede revestida inteira de pedra canjiquinha tinha seu destaque, porque como as pedras são cortadas à mão, de uma por uma, o resultado disso numa parede é esse aspecto bem rústico e áspero, mas ainda bem delicadinho. E como a grande maioria das pessoas adora cores neutras, pronto, toda essa combinação de características fez da pedra canjiquinha um sucesso. Só que como tudo na vida, quando a gente usa demais alguma coisa, não tem jeito. Chega um momento em que as coisas começam a enjoar. A canjiquinha ela já teve seu ápice, mas hoje em dia é até difícil a gente ver esse material em projetos de profissionais ou até em mostras de decoração e interiores. Na minha opinião, eu penso que canjiquinha ainda é um bom material para fachadas porque ela é resistente e bonita, mas para interiores, a gente já tem muitas alternativas de revestimentos naturais mais modernos. E se você acha que esse seria um bom tema para um vídeo aqui no canal, comenta aqui embaixo se você gostaria que eu fizesse um vídeo sobre revestimentos naturais para ambientes internos. Até então, eu mostrei revestimentos de parede que caíram em desuso, mas agora eu vou falar especificamente de alguns pisos que a gente já não vê mais tanto. O primeiro deles é o granito, que apesar de ser um excelente material para usar em bancadas, no piso, não. Tanto que eu não sei se você já teve a oportunidade de entrar em algum prédio residencial mais antigo. É comum a gente ver o hall de acesso de prédios em granito, porque é um material fácil de limpar e super resistente, e isso ajuda muito em ambientes de alto tráfego. Mas dentro de casa dá uma ideia de algo antiquado. Talvez por causa da brutalidade da pedra, talvez por causa da aparência chuviscadinha que ele tem. Talvez por isso ele gera muita informação visual. Pior ainda quando tem tabeira de granito, que é aquela moldura que se faz na área do piso, criando um desenho que geralmente segue o formato do cômodo. Esse tipo de solução é péssima para ambientes pequenos, justamente pelo fato de delimitar visualmente o formato do ambiente. Ou seja, ele vai evidenciar a falta de espaço. Não tem jeito, piso tem que ser discreto, porque quanto mais detalhe ele tiver, mais limitada você vai ficar para acrescentar outras coisas nesse espaço. Outro tipo de piso que caiu em desuso é isso aqui, o famoso tabuleiro de xadrez preto e branco. Acontece que esse tipo de instalação, alternando uma peça preta e uma peça branca, tem muito contraste. Preto e branco são as duas cores que geram o maior contraste possível, porque uma é exatamente o oposto da outra, e isso faz com que a dupla preto e branco sempre chame bastante atenção. Como são muitas placas para preencher toda a área de piso, essa combinação sempre fica exagerada. Dificilmente um ambiente com piso xadrez preto e branco vai ser discreto. Fora que esse desenho de piso era muito usado nos anos 50. Não sei se você já entrou em alguma lanchonete temática com uma pegada retrô. Isso é bem comum em hamburguerias com estilo rockabilly. Aí, ok, porque existe um contexto específico para isso. Mas se sua cozinha não tiver essa pegada mais retrô, com uso de cores vivas, mobiliário e equipamentos com detalhes curvos e desenhos de época,
para mim não faz muito sentido usar o piso quadriculado preto e branco. E se o piso for assentado na diagonal, ele ainda vai trazer muito mais movimento ao ambiente, como eu já falei nesse outro vídeo aqui. Então é melhor optar por revestimentos com cores mais discretas para não sobrecarregar tudo. Agora, para fechar com chave de ouro, a grande polêmica dos revestimentos 3D. Afinal, tá se usando ainda? Manu, você recomenda? Olha, quando eles surgiram, fizeram muito sucesso, como tudo que é novidade faz sucesso. Muita gente se empolgou pelo efeito inusitado que ele traz para o ambiente, mandou instalar e tempos depois se arrependeu. Há quem culpe o acúmulo de poeira como um dos grandes responsáveis pela rejeição a esse material, mas eu tenho uma teoria diferente. Afinal de contas, qualquer parede acumula sujeira, inclusive as paredes que são apenas pintadas. Na minha opinião, o revestimento 3D tem dois problemas. O primeiro problema é o tamanho exagerado do padrão. Só para você entender, padrão é o pedacinho do formato que se repete. Quando você olha só uma placa, você vê um desenho específico. Nessa única placa, o desenho não se repete. Ele só começa a se repetir quando você começa a juntar as placas. E, obviamente, essa repetição toda, em uma grande área de parede, fica exagerada. É a mesma coisa que acontece com os papéis de parede com estampas grandes, por exemplo. Num pedacinho do papel, o desenho parece bonito, mas quando você cobre uma grande parede, essa repetição fica exagerada. Só que o papel de parede não tem o segundo problema do revestimento 3D, que é justamente o fato de ele ter volume. Como se não bastasse o padrão exagerado se repetindo, ele ainda se projeta para fora da parede, dando muito movimento visual. E eu sei que não é todo mundo que está acostumado a isso. Então eu penso que é por causa da união desses dois problemas que muita gente enjoa fácil do revestimento 3D. Tanto é que quando alguém me pergunta se seria uma boa ideia usar na sala, eu quase sempre respondo que não. Eu prefiro recomendar o revestimento 3D quando os moradores topam fazer algo mais conceitual, algo mais criativo, ou então em um local da casa que seja de passagem, como um hall de entrada diferenciado, ou uma parede de destaque em uma sala de jantar que não é usada com frequência, por exemplo. Mas se você pretende revestir, sei lá, a parede da TV ou colocar em algum ponto que você usa todo santo dia, eu recomendo que você escolha um modelo super discreto, que não seja tão volumoso, ou então coloque alguma outra coisa. Porque o revestimento 3D foi feito para ser usado sozinho, como um destaque, e não como um complemento. E ele sendo o destaque, é só ele que tem que brilhar no ambiente. Ou seja, todo o restante precisa estar bem discreto, senão vai dar muito errado e você vai enjoar rapidinho, hein? Eu consegui te ajudar com essa análise do 3D? Então aperta o gostei aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!